Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria. Estamos então começando esse vídeo do Tríduo do segundo dia em honra a Santa Giana Beretta Molla. Já está aqui a imagem dela com a sua filha Mariolina, né, que é a sua segunda filha. E nós vamos hoje rezar o segundo dia do Tríduo a Santa Giana, porque o dia dela é dia 28, que é amanhã, né, terça-feira. E nós já vamos começar também, vou mandar o outro vídeo, o trido a Santa Catarina de Sena, porque o dia dela é dia 29, na quarta-feira. A gente tem essa alegria de, nesse momento, né, poder rezar junto com essas duas grandes mulheres da fé católica que estão dentro do meu trabalho, né, do meu acompanhamento aqui na mentoria, onde nós buscamos aprender com os ensinamentos dessas grandes mulheres. São 6, e 2 estão muito próximas, né, uma da outra, em termos de data comemorativa, onde nós ali atendemos esse chamado da igreja de fazermos memória e de pararmos para poder contar mesmo com a ajuda delas, com a intercessão delas, de forma, digamos assim, mais efetiva, pelo fato de estar chegando o dia delas. Bom, e hoje, nesse segundo dia com Santa Giana, a gente vai fazer ele de forma um pouco mais reflexiva, com um pouco mais de perguntas terapêuticas, tá? Porque a ideia é que a gente possa refletir sobre os relacionamentos, tá? E aí, quando a gente pensa em relacionamentos, é tudo muito amplo, mas é tudo também muito próximo. Todos nós aqui vamos ter, né, alguma situação de vida, alguma história na vida, ou estamos passando por isso, onde nós precisamos de cura, de sabedoria, né, dentro dos nossos relacionamentos, tá? Então, para não delongar mais, o tema de hoje é esse, né? Com Santa Giana, refletir os relacionamentos, sabendo que amar é uma escolha e não um sentimento apenas, tá? Nosso tema central é esse, né? Amar de verdade, no concreto, na realidade, né? No dia a dia, no cotidiano, mesmo quando é difícil. Nós sabemos, né? O próprio Jesus vai nos ensinar que se nós amamos somente por retribuição, é melhor que nada, né? Porque seria muito deselegante, digamos assim, se a gente não retribuísse o amor que a gente recebe. Mas não está, digamos assim, alinhado com a nosso nível de amor que nós recebemos de Deus como filhos de Deus. Então nós precisamos aprender a amar do jeito que Deus ama. Então, nós temos que aprender a amar mesmo quando é difícil. Só um minutinho que eu estou ligando uma luz aqui que eu esqueci. Mesmo quando é difícil. Porque amar no fácil, todo mundo sabe, né, que a gente já consegue. Bom, trazendo rapidamente um recorte da vida de Santa Giana, né, como eu já disse, Santa Giana, ela vai viver várias, né, oportunidades ali de relacionamentos ao longo da sua vida, assim como muitas de nós, né, esse relacionamento familiar com o pai, uma família cheia, numerosa, né, cheia de irmãos, depois, na juventude, ela já engaja na igreja, ali no relacionamento como missionária, né, ajudando no serviço na igreja. Depois ela vai estudar, fazer medicina, se forma como médica, então como profissional, os relacionamentos com o trabalho, né, com a profissão. E depois, como nós comentamos ontem, que eu não vou voltar aqui, mas vocês, né, devem lembrar, no discernimento da vocação, até ela chegar, né, nesse discernimento de que seria o matrimônio, e aí os relacionamentos com o esposo, porque por mais que a gente ame, sempre vai ter um desafio, porque é uma pessoa, de certa forma, né, muito desconhecida, né? Muitas vezes nem nós nos conhecemos tão bem, quanto mais conhecer o outro, né? E também acaba que a gente vai mudando um pouco, né? A gente vai criando novas versões de nós mesmos. Então, tenho certeza aí, para quem está há muitos anos casado, por exemplo, você
viu aí as versões do seu marido, né, ou da sua esposa, mudando ao longo do tempo, né? Então, a gente vai aprendendo a amar todas as versões. Bom, e os filhos, né, o relacionamento com os filhos, e quando mistura tudo, né, que a gente tem que dar conta de tudo. É realmente um desafio, e nós estamos aqui para poder pedir a intercessão dela que nos ajude, tá? Bom, pontos terapêuticos. Eu falei que a gente vai fazer eu vou fazer algumas perguntas para que vocês reflitam, e vou dar uns minutinhos de reflexão, tá? Quando nós pensamos em relacionamentos, a gente tem que pensar, então, com quem nós temos dificuldades real de amar hoje. E aí, vou dar alguns exemplos, né? Muitas vezes, a nossa maior dificuldade hoje no relacionamento conjugal é um marido que muitas vezes não corresponde àquela mínima expectativa que eu tenho do que é ser um marido. Às vezes, pode ser também no âmbito família de origem. Às vezes é um pai, uma mãe, uma ausência, né, de ambos, ou alguma ferida na sua história, e aí aquilo causa um bloqueio mesmo, né, um trauma, uma mágoa, uma dificuldade de relacionar com o pai, com a mãe, às vezes com os irmãos, né, muitas situações familiares, né, que vai nos marcar. E por que vai nos ferir? Porque são pessoas próximas que a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais o ato da pessoa amada pode me ferir, né? Também, para quem é mãe, né? Quando os filhos estão rebeldes, né? Quando os filhos estão, de certa forma, ingratos, estão distantes, e aí a gente começa a fazer aquelas contas, né? Nossa, mas eu dedico tanto, eu trabalho tanto, né? Eu faço tanto e eu né? Colho isso. E também no âmbito de trabalho, né? Muitas vezes, na vida profissional, nós vamos ter esse desafio aí de viver a santidade, de viver o evangelho e lidando com pessoas totalmente desconhecidas e muitas vezes, né, que a gente não tem uma empatia assim de cara, né? Mas nós também temos que aprender a amar mesmo nas pessoas difíceis, tá? E eu ainda quero acrescentar Deus. Por quê? Porque também é muito próprio nosso, às vezes, no relacionamento com Deus, a gente achar que as circunstâncias não estão boas, que Deus não está, digamos assim, colaborando, né? Ou questionar Deus mesmo, tá? Então, assim, sem filtro, sem sofrer, só analise se tem alguma dessa situação que hoje faz parte do seu momento de vida e que nós, né, identificamos que a gente precisa dessa cura mesmo, para que haja um verdadeiro amadurecimento, até para que a nossa fé seja vivida com mais verdade, né? Se nós não somos capazes de perdoar, nós não estamos cumprindo o mandamento assim, fundamental, que está inclusive no Evangelho, né? No Evangelho e no Pai Nosso, que Jesus vai dizer: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, vamos pensar, quem são as pessoas que nós precisamos perdoar, dentre essas que eu falei, ou se eu não falei, mas você sabe qual que é a sua dificuldade hoje. Bom, fazendo uma pequena reflexão aqui sobre os relacionamentos, uma vez eu ouvi essa metáfora e me ajudou muito para poder perceber a necessidade que a gente tem de vencer essas dificuldades de relacionamento para o nosso bem, para o bem do outro e para o bem da comunidade, né, da sociedade. Vamos imaginar que todos nós somos pedras brutas, tá? Então, a gente é aquela pedra que foi retirada ali de uma rocha-mãe, mas quando ela é retirada, ela vem ainda com alguns pedaços ali de areia, ainda incrustado, ela está toda torta, é uma pedra bruta, tá? E todos que convivem com você também são pedras brutas, tá? Todos nós. Nós chegamos no mundo pedra bruta. E aí, como se Deus nos colocasse dentro de um saco. Imagina aí um saco, tá? Uma sacola de plástico resistente. E aí, a vida
vai dando umas sacolejadas nessa sacola, e as pedras vão batendo umas na outra. E à medida que elas vão batendo umas na outra, elas vão tirando casquinha, né? Se ferindo mesmo, como se fossem feridas, tirando casquinha. Só que, à medida que isso vai acontecendo, também vai acontecendo que as feridas vão saindo, né? A pedra vai sendo cada vez mais lapidada e ela vai, então, tomando um formato. De repente, ela está uma pedra mais lisa, às vezes mais ovalada, sem crostras, mais reluzente. Ou seja, é no sofrimento que nós somos forjados, transformados, amadurecidos e que nós, então, podemos conseguir chegar nessa nossa versão mais clara, mais leve, mais limpa, mais lisa, tá? Então é isso. Então nós não vamos achar que tudo aquilo que a gente já viveu na vida, nossa história em si, é algo que não serve para nada, serve só para me adoecer, para me entristecer, para me jogar para baixo. Pense nisso como isso é Deus te dando a oportunidade de ser lapidado. Pelo menos nesse aspecto, a gente pode usar o sofrimento ainda, digamos assim, tendo alguma vantagem. Bom, segunda pergunta. Você já pensou aí qual que é a sua maior dificuldade de amar hoje? Então, a segunda pergunta é: qual é a sua reação automática nesses relacionamentos difíceis? É muito comum a gente se fechar, é muito comum a gente passar a evitar a pessoa, é muito comum a gente responder com frieza, é muito comum a gente, às vezes, responder ou agir com ironia, ou às vezes a gente não tenta não fazer nada disso, mas internamente a gente está julgando, condenando ali a pessoa. E tudo isso, às vezes, converge para uma indiferença, para a gente tentar manter um distanciamento, né? Então, terceira pergunta, você vai pensar aí, geralmente, como que você reage com essa pessoa. O que você espera dessas pessoas que talvez elas não conseguem te dar? Porque a questão, às vezes, também, é que muito está na nossa expectativa e o outro não adivinha. Então, se for algo assim crucial, necessário, você tem que dar um jeito de se fazer entendida e mostrar para a pessoa que aquilo é importante para você, para ver se você ajuda ela a pensar sobre aquilo, pelo menos, né? Então, às vezes ela não consegue me dar porque ela não sabe que é importante para mim, ou às vezes ela não consegue porque é difícil para ela mesma. Tá? E aí entra a questão da paciência, a questão do amar mesmo na dificuldade. Bom, então às vezes o que a gente espera das pessoas é validação, reconhecimento, mais afeto, mudança de comportamento, um pedido de perdão. E nós, como humanas, né, não é que a gente está errado de esperar isso. É só que a gente tem que analisar se nós estamos criando uma expectativa real ou se nós estamos, digamos assim, viajando na maionese, digamos assim, nesse sentido, de que a pessoa não está nem sabendo que aquilo é importante para mim. Por mais óbvio que pareça, às vezes é óbvio para mim, não é óbvio para ela. Então, a gente tem que dar esse benefício da dúvida, nesse sentido. Você é importante que você comunique, que você fale sobre aquilo que é muito importante. Ou que você analise bem antes se realmente aquilo é crucial. E se acha que aquela pessoa dá conta de oferecer. E, por fim, a outra pergunta, eu vou dar mais um tempinho para vocês pensar. Como seria amar essa pessoa de forma mais madura e mais livre? Será que o que eu preciso, ao invés de ficar esperando a mudança que eu não controlo, seria amar sem esperar retorno? Colocar limites, mas sem agressividade, obviamente? Parar de tentar controlar, confiar mais em Deus, entregar mais nas mãos de Deus, rezar mais por aquela pessoa, né? Escolher o respeito, mesmo quando não tem afinidade, isso vale muito para relacionamentos com pai e mãe, né? Porque às vezes realmente não teve ali a história foi às vezes assim uma ruptura muito grande ou não teve, né, a presença. Então não tem como fingir. Mas o respeito pela autoridade que a pessoa tem, nós temos que ter a nossa obrigação.
Porque um pai e uma mãe, ele tem uma autoridade sobre o filho. Então, a gente precisa saber que a gente tem que respeitar, né? Cumprindo a nossa parte. Então, diante de tudo isso, nós vamos rezar agora calmamente. Você vai entregar, mais uma vez, essa pessoa que você tem dificuldade. Você vai entregar a sua reação, que muitas vezes também não colabora, porque te afeta, te travando, te deixando fechado, fazendo julgamento, indiferente, né? Criando altas expectativas e pedindo a Deus que te ajude a ter um outro olhar e uma outra forma de lidar pela misericórdia de Deus. Não é exatamente porque a pessoa merece, nós não vamos entrar nesse mérito. É porque Deus me amou primeiro. É porque Deus sempre me perdoa. É porque Deus ensina que a gente tem que amar até os difíceis. Jesus mesmo dizia isso, né? Da importância da gente amar até os inimigos. Então, a gente vai, nesse, né, como no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo, né, o outro. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus carregando essas incompreensões com o outro, essas mágoas com o outro, essa indiferença com o outro, né? E isso mina o nosso emocional, mina o nosso espiritual e pode nos levar até ao pecado, que é a pior parte, que é quando a gente, então, perde a graça de Deus, né? Então, vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus, pela intercessão de Santa Giana. Senhor, nós te entregamos o nosso coração muitas vezes endurecido nos relacionamentos. Sabendo que amar é uma decisão, nós queremos renovar essa decisão de amar essa pessoa. Aí você vai pensar quem que é. Não esperando um sentimento, mas sabendo que eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Amém. Agora eu vou fazer a oração de Santa Giana do dia. Nós vamos oferecer um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, tá? Para que a gente possa concluir a novena de hoje. Santa Giana, intercede por nós, para que tenhamos coragem de viver nossa vocação, amar com verdade e confiar, mesmo quando não entendemos. Apresentamos a você nossas famílias, nossas dores e nossas causas impossíveis. Ensina-nos a viver com fé concreta. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, quero agradecer a vocês que estão me acompanhando até aqui. Pedir a vocês a gentileza de curtir o vídeo. Eu sei que chegou até aqui. Compartilha também com alguém que você conheça aí, que você sabe que talvez está precisando olhar para esse aspecto da sua vida, tá?
Fiquem com Deus. Tem hoje o tríduo também de Santa Catarina de Sena. Vamos firme. Contar com essas amigas do céu. E amanhã encerra o de Santa Giana, dia 28 de abril, que é o dia que a gente faz memória a essa santa. Então, fiquem com Deus. Até amanhã.